Ótima tarde. Talvez não. Ótima tarde, tudo bem, Edna? Você tá com o microfone desligado. Tô. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Já estão todos presentes, já podemos começar. Acredito que tenha mais alguém entrando ainda. Só mais um minutinho e daí a gente começa, pode ser? Ok, para mim tranquilo. Edna, vou espelhar minha tela aqui, tá? Tá joia. Tá vendo a minha tela, Ed? Isso. Aí você só me fala quando for pro Elisa Fer, por favor. Desculpa, não entendi. Só um minutinho. Tá.
Posso começar? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Tá muito baixo, eu não estou conseguindo te ouvir. Você pode repetir, por favor? Tá muito baixo. Ô Edna, você pede pra mim, fazendo um favor, pra ir mudando pra você o slide? Perfeito. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Aí você pode colocar então na parte de coloração. Isso. Então vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Edna, eu sou técnica líder e coordenadora de Merchan do interior da Elisa Fair e Companhia da Natureza, tá? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre coloração, para vocês conhecerem um pouquinho melhor não só a coloração da Elisa Fair, mas também um pouquinho mais sobre colorimetria. É claro que o tempo que a gente tem, né? A gente vai ter que enxugar um pouquinho, né? Porque o nosso tempo é curto, mas eu acredito que vai dar para vocês pegar aí algumas informações que vão ser bastante importantes para vocês no ponto de venda no dia a dia. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, pode ir fazendo perguntas e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? A Elisa Fair, ela é uma empresa que ela está no mercado há aproximadamente 20 anos, tá? Durante a pandemia, como muitas outras empresas, ela acabou enfraquecendo um pouco, né? Sentiu um pouco a pandemia. E a Companhia da Natureza é uma empresa que também já está no mercado há mais de 32 anos. E depois dessa pandemia, eles resolveram fazer uma parceria, Elisafar e Companhia da Natureza, tá? Juntaram-se as duas, fez uma fusão de empresas, tá? E nasceu aí a linha Naturiquê, certo? Hoje, Elisafer e Companhia da Natureza, eles são praticamente uma empresa só, certo? A Elisafer, uma linha com um conceito mais tecnológico, né? E a Naturiquê com um conceito mais natural, mais leve, mais vegano, tá? Mas trazendo aí um produto com um diferencial bastante interessante para o ponto de venda, ok? A coloração, ela é bastante complexa, né? A coloração é algo que a gente precisa estar estudando no dia a dia, estar procurando absorver cada vez mais informações para que a gente possa atender adequadamente o nosso cliente no ponto de venda, né? A coloração, ela é um dos nossos pontos mais sensíveis, né? Dentro das lojas em si, tá? Onde a gente vende muito, né? E é onde a gente precisa também de um foco de atenção maior, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa coloração e vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é cor base, o que é nuance, o que são os reflexos. Vou falar um pouquinho sobre a estrela de Oswald para vocês entenderem um pouquinho para que, né, qual a necessidade dela, por que que a gente tem que conhecê-la, tá bom? Então, a coloração da Elisa Fair, ela é uma coloração que ela já está há mais de 20 anos no mercado, uma coloração de alta performance, tá? A coloração da Elisa Fair, ela tem duplo pigmento, o que significa que ela vai ter uma maior cobertura de brancos, uma maior durabilidade de cor, tá? Ela mantém a integridade da cor mesmo após, em média, 35 lavagens, certo? E ela contém também na formulação o semi de lino.
O semidilino ele vai ajudar tanto no tratamento do fio de dentro para fora, ele vai estar tratando essa fibra de dentro para fora, como ele também vai servir para formar uma barreira protetora nesse fio, impedindo que ele perca a umidade durante o processo da coloração. Então, mantendo o fio hidratado. Resultado, uma coloração com excelente cobertura de brancos, com uma durabilidade bem maior de cor e com o cabelo tratado, hidratado, com aquele resultado que a gente busca. Porque quando a gente faz uma coloração no cabelo, a gente espera que esse cabelo fique com brilho, que esse cabelo ele tenha um destaque, né? E então a coloração da Elisa Fair, ela foi feita se preocupando realmente com esse resultado, ok? Nós temos também a coloração em kit e o tonalizante. Qual a diferença entre a coloração em bisnaga, a coloração em kit e o tonalizante? Coloração com amônia, tá? Tonalizante sem amônia. Ele contém um outro ativo, que ele é primo da amônia, né? Que geralmente é a etanolamina, mas ele não vai fazer aquela penetração tão profunda no fio quanto a coloração. A coloração, geralmente, ela tem uma durabilidade maior, porque ela age no fio, penetrando na fibra, transformando a fibra de dentro para fora, tá? E o tonalizante, ele já pega mais superficialmente na fibra capilar. Por isso, a gente fala que o tonalizante, ele tem uma durabilidade de cor menor, ele acaba desbotando um pouquinho mais rápido do que a coloração, certo? Apesar de que o tonalizante da Elisa Fair, ele tem uma durabilidade de cor de aproximadamente 25 lavagens, certo? Então, uma durabilidade aí bastante considerável, tá? Na colorimetria, para a gente poder ter um bom atendimento, é fundamental que eu tenha conhecimento das cores base. O que são as cores base? São as cores que vão do 1 ao 10, tá? Então, lá na colorimetria, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que significam esses números? Vocês conhecem? Vocês sabem identificar o que é cada número? Não, né? Então, isso, um conselhinho que eu dou para vocês. Estudem e decorem, tá? Porque ele é bastante fundamental para vocês poderem conseguir atender o cliente. 1 e 2, geralmente nas empresas, tem empresa que adota somente o 2, tem empresa que adota somente o 1, então 1 e 2, numa regra geral, é o preto, tá? Então, 1 e 2, preto. O 3, ele é o castanho escuro. O 4, ele é o castanho médio. O 5, ele é o castanho claro. 6, louro escuro. 7, louro médio ou natural. 8, louro claro. 9, louro muito claro. E o 10, o louro claríssimo ou louro pastel, que a gente fala. Certo? Conseguiram entender isso? Que as cores bases são aquelas que terminam em 0. Então, do 1 ao 10, terminando em 0, é a cor base, certo? Tá? E depois, nós vamos ter a nuance. O que é nuance? É tudo aquilo que vem depois do ponto ou da vírgula. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, cada número desse, ele tem um significado. Qual o significado de cada número desse? O 1 significa cinza. O 2 pode ser violeta ou mate, dependendo da empresa. Tem empresa que adota como mate, tem empresa que adota como o violeta. A gente precisa sempre observar a tabela de cor da empresa. Qual é o número que a empresa adotou? Mas, no geral, tá? Ele é ou violeta ou mate, certo? O 3, o dourado. O 4, o acobreado. O 5 é o acaju. 6, vermelho. O 7, ele é o 7, ele é o marrom, tá? E o 8, ele é o pérola, ok? Então, esses números, a gente precisa colocar ele na mente e ter esses números gravadinhos. As cores bases do 1 ao 10 e as nuances do 1, geralmente vai até o 8, 9, tá bom?
Então, é aí que eu vou identificar uma cor. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, eu quero a cor 6.7. Que cor seria essa? Alguém conseguiria me responder? Ah, chocolate. Chocolate. Por Loiro que que ele é o escuro. chocolate? É o loiro escuro com marrom. Isso, exatamente. Então, aí quando eu junto, né, a base com a nuance, eu vou formando as nuances, o chocolate, o acobreado, o vermelho, né? Então, aí a gente vai juntando, é onde a gente começa a fazer a mágica da colorimetria, né? A formar as cores, tá? Então, assim, ó, é fundamental que vocês tenham isso em mente, tá? Que do 1 ao 10 vai ser as cores base, tá? E do 1 ao 8 ou ao 9, depois do ponto, são as nuances. Isso é o que vai determinar o que é cada cor, tá? Aí nós temos aqui, ó, os tons e reflexos, que é a famosa estrela de Oswald. Todos vocês já ouviram falar dela? Sim. Se vocês estão no ponto de venda, vocês vão acabar vendo aí um momento ou outro a estrela de Oswald. O que significa a estrela de Oswald? Ela é a formação das cores, tá? Lá na escola, quando a gente estava lá no prezinho, lá nos primeiros passos da escola, a gente aprendeu as cores primárias, secundárias e terciárias, certo? Estão lembradas disso? Então, quais são as cores primárias? Quem sabe me dizer? As cores primárias: azul, amarelo e vermelho, certo? Então, essas são as cores primárias. Dessas cores são formadas todas as outras, ok? Tá? Então, quando eu vou lá na estrelinha de Oswald, vocês estão conseguindo visualizar a estrela aí, certo? Quando eu vou lá na estrela e eu junto o azul com o vermelho, o que que vai formar do azul com o vermelho? É igual quando a gente fazia a misturinha lá na escola, que a gente pegava o guache, misturava as tintinhas lá. Então, o azul com o vermelho, ele vai dar o violeta, tá? O azul com o amarelo, o verde. O amarelo com o vermelho vai formar o laranja, tá? Por que que eu vou fazer uma coloração num cabelo e esse cabelo acaba, ficando laranja? Por que será? Porque eu tinha o nosso cabelo, ele tem o que nós chamamos de fundo de clareamento, tá? O que que é o fundo de clareamento? O cabelo, quanto mais escuro, vocês estão conseguindo me entender bem? Não, tô entendendo. Tá dando para entender? Sim. Tá? O cabelo, quanto mais escuro ele é, mais pigmento vermelho ele tem, tá? Todo cabelo vai ter pigmento vermelho. Todo cabelo vai ter um pouco de pigmento, o pigmento vermelho, depois o azul e, por final, o amarelo. Todo e qualquer cabelo vai ter essa junção de pigmentos, tá? Quanto mais escuro, mais vermelho e azul ele tem. Aí, conforme ele vai sendo um cabelo mais claro, ele vai tendo menos vermelho, menos azul, tá? E assim por diante, ele vai diminuindo de acordo com a intensidade da cor. Então, aquele cabelo preto, por exemplo, ele vai ter bastante pigmento vermelho, certo? Então, por isso, eu vou lá e vou tentar fazer uma descoloração nesse cabelo. Quando eu vou tentar fazer uma descoloração nesse cabelo, então ele vai começar a revelando a cor pra gente. Do preto, ele vai para um castanho escuro, depois ele vai caindo para um castanho mais claro, aí ele começa a revelar um fundo marrom, depois ele vai revelando mais avermelhado, mais laranja. Vocês já chegaram a ver um cabelo descolorindo? Vocês já tiveram a oportunidade? Então, se vocês já conseguiram ver um cabelo descolorido, você vai ver que as nuances vão saindo do cabelo gradativamente, tá? Até chegar no tonzinho mais claro, que geralmente é aquele amarelinho bem clarinho, tá? Isso é o fundo de clareamento. Então, quanto mais escuro o cabelo, mais pigmentos escuros, mais pigmentos vermelhos ele tem.
quanto mais claro, menos pigmentos vermelhos ele tem. Então, eu vou fazer uma descoloração num cabelo, eu quero chegar no amarelo, eu fatalmente vou passar pelo laranja, tá? Então, para conseguir uma boa abertura de tom, esse cabelo tem que estar saudável, esse cabelo tem que estar pronto, bem tratado, para ele conseguir chegar até um amarelo. Senão, ele nunca vai conseguir chegar naquele amarelo clarinho, certo, meninas? Por isso que muitas vezes a gente vai tentar fazer um procedimento em casa e não dá certo, tá? Por isso que muitas vezes a cliente chega lá na loja e ela acha que é facinho, é só chegar, olhar na cor da caixinha, eu quero essa cor que tá aqui, eu vou levar para minha casa e vai ficar do jeito que eu idealizei. E não é assim que funciona, né? Porque a gente tem aí todo esse processo de pigmentação no fio, você tem que conseguir detectar cada parte do processo para você poder conseguir chegar aonde você precisa. Se eu quero um platinado, eu cheguei numa cor que está lá com muito fundo laranja, que geralmente é um 7.0, por exemplo. Eu vou conseguir chegar esse cabelo lá num platinado? Não. Não, não consigo, tá? Então, vocês vão pegar muito no ponto de venda a cliente que vai chegar, que ela foi no salão, fez luzes, a cabeleireira conseguiu chegar, vamos dizer, até num 7 de abertura de tom, aí ela foi lá, tacou a matização nesse cabelo para esfriar esse tom, para dar um aspecto de mais claro, só que ela começa a lavar esse cabelo e aquele laranja que estava lá no fundo, ele começa a revelar. Aí ela corre na loja e ela fala assim, ó, a cabeleireira falou para você vender uma máscara para mim de matização, que o meu cabelo vai ficar clarinho, né? Não é isso que acontece bastante? Tá? E não é a realidade, porque a máscara ela não vai ter esse poder de esfriar esse tom a ponto dele chegar naquele tom de amarelo bem clarinho para ela poder fazer a neutralização. Já quando eu chego com o cabelo bem clarinho e eu passo uma máscara de matização, ela já esfria aquele tom e ele fica perfeito, tá? Isso é por causa dessa mistura de cores que a gente vai ter no cabelo. E se eu não conseguir chegar até o tom adequado, eu não consigo esse cabelo claro. A gente conhecendo isso, eu vou conseguir instruir melhor a minha cliente. Eu vou olhar no cabelo dela, vou falar assim, ó, o seu cabelo não abriu o suficiente para você conseguir, com uma matização, com uma máscara, você conseguir chegar no platinado que você quer, tá? Tem coisas que a gente vai precisar falar para a cliente, que ela vai precisar procurar o cabeleireiro dela para ela poder solucionar o problema. Certo, meninas? Está dando para entender? Certo? Então, assim, ó. Então, quando eu junto o vermelho com o azul e o amarelo, se eu fizer a junção dessas três cores, eu vou ter o marrom, tá? Porque eu juntei tudo e ele forma a cor marrom, certo? E aí, aqui, ó, quando vocês olham a estrela, vocês estão vendo que um lado ela tem cores mais quentes e outro lado ela tem as cores mais frias, certo? Então, as cores mais quentes são formadas pelo vermelho, né? O vermelho, laranja, o amarelo alaranjado, tá? E as cores mais frias, que são o azul, o violeta, o verde. Então, quando eu tô com o cabelo, a cliente chegou com o cabelo vermelho. Ó, cansei do vermelho. Não quero mais vermelho. Eu quero voltar para minha cor natural, tá? O que que a gente vai poder indicar para essa cliente? Como que eu vou conseguir ajudar essa cliente? Alguém saberia me dizer? Sim ou não? Não, né? Olhando lá na estrela de Oswald, ó, aqui a estrela de Oswald ela serve não só para a gente ter o conhecimento das cores, mas ela serve também para ajudar a gente a saber fazer a neutralização dos tons, tá? Então aqui, sempre que, ó, aqui em cima eu tenho vermelho, aqui embaixo eu tenho verde, certo? Então, ó, vermelho neutraliza verde, verde neutraliza vermelho. As cores que vão estar assim, ó, uma de frente para outra, é as cores que vão fazer a neutralização de tom. Por exemplo, o cabelo que está bem alaranjado, o cliente chega com o cabelo bem alaranjado e ela quer
fazer uma neutralização, ela quer dar uma esfriada nesse tom, ela quer que esse tom pareça um reflexo mais claro. Que cor que eu vou indicar para essa cliente? Para que direção eu consigo ir para a gente conseguir fazer uma neutralização nesse cabelo? Olhando na estrela, vocês conseguem me responder? Alguém consegue me responder? Não? Azul. O azul. O azul, muito bem. Entendeu certinho a proposta do que está sendo falado, tá? Então, ó, as cores que vão estar ali, ó, opostas umas às outras, tanto assim, quanto assim, quanto assim, elas vão se neutralizar mutuamente, tá? Então, a estrela de Oswald, ela serve para isso, para a gente conseguir ver qual o tom que eu vou indicar para essa cliente, para que ela possa conseguir fazer essa neutralização de tons. Por exemplo, quando eu indico para a cliente um 7.0, mas ela não quer que o cabelo puxe para o avermelhadinho, que ele puxe para o laranja, né? Ela tem bastante branquinho e ela quer um cabelo mais naturalzinho. Ela quer na altura de um 7, mas ela não quer aquele 7 quentinho, aquele 7 mais douradinho, mais laranja. O que eu vou fazer para ajudar essa cliente? Eu vou indicar o 7.0 como base, certo? Para a cobertura do branco, porque branco precisa de base para a cobertura, tá? Independente do tom que a cliente for usar. E aí eu vou indicar o ponto 1, tá? Então, 7 com 7.1. Aí eu vou conseguir um louro natural, o ponto 1, que vai ser o cinza ou o azul, né? Ele vai neutralizar aquele fundo amarelinho, aquele fundo douradinho que vai ficar lá no cabelo da cliente, e ele vai ficar aquele lourinho mais natural. Certo, meninas? Tá dando para entender um pouquinho? Tá? Então, vamos lá. Ó, cores bases, vamos recapitular um pouquinho. Cores bases, do 1 ao 10. Alguém aí se arriscaria a falar para mim quais são as cores? Sim ou não? Um é o preto, 2 é o castanho escuro, 3 Fala um pouquinho mais alto, tá indo bem. 3 castanho escuro, 4 castanho médio, 5 castanho claro, 6 loiro escuro, 7 castanho médio, 8 claro, 9 claríssimo, 10 claríssimo. Isso, né? 11 Isso, super muito claro. bem, muito bem. Prestou bastante atenção, gostei. 12 super clareador. Perfeito, tá? E Bem mais depois tem as nuances. Quem se arrisca a me falar as nuances? embaixo. Alguém? Cinza, 2 violeta mate, 3 dourado, 4 cobre, 5 acaju, 6 vermelho, 7 marrom e 8 pérola. Parabéns, parabéns. Estão prestando atenção, viu, Tati? Muito bem. Maravilha, meninas. Então é isso, tá? Isso é fundamental vocês terem em mente para vocês conseguirem fazer um bom atendimento, tá? Um conselho que eu sempre dou para vocês é o seguinte: o cliente chegou e quer fazer uma transformação radical, indiquem para ele procurar o cabeleireiro. Eu estou com o cabelo preto, tenho coloração preta no cabelo e eu quero ficar loira. Essa cliente vai conseguir ficar loira com coloração? Não, tá? Por quê? Regra universal: tinta não clareia tinta, tá? Então, sempre que o cliente tiver com um tom mais escuro e ele quiser clarear o tom, ele vai fatalmente precisar fazer uma decapagem, uma descoloração, tá? Para ele poder chegar no tom que ele pretende chegar. Isso, é claro, se o cabelo dele for do cliente for um cabelo saudável, se esse cabelo proporciona que eu consiga fazer uma descoloração ou uma decapagem neste cabelo, tá? O problema é que, geralmente, as que querem fazer essas transformações mais radicais, elas já estão com o cabelo sensibilizado, elas já estão com o cabelo bastante fragilizado, né? E elas querem ainda uma transformação maior. Então, o meu conselho, tanto meu quanto da empresa, é vocês indicarem para que essa cliente procure um cabeleireiro para que ela possa fazer esse resultado, alcançar esse resultado que ela quer com mais segurança, tá bom?
Então, tinta não clareia tinta. Isso vocês têm que ter essa regra em mente, tá? Tanto para você poder argumentar com a cliente, quanto para você poder orientá-la, certo? Outra coisa, o cliente chega lá, vamos supor, com cabelo loiro, bem loirinho, bem clarinho, e fala assim para vocês, ó, cansei, não quero mais ficar loira. Agora eu quero ter o meu cabelo vermelho. A gente pode indicar alguma coisa para essa cliente fazer lá no ponto de venda? Qual o correto a se fazer com essa cliente? Indicar um cabeleireiro, certo? Tá? Porque esse cabelo vai precisar de todo um preparo, uma pré-pigmentação, para depois eu saber certinho a cor, quero saber a cor que essa cliente quer chegar, até onde ela quer chegar, para poder pigmentar adequadamente esse fio, para que ela possa ter o resultado que ela espera. Se ela simplesmente pegar uma coloração, jogar nesse cabelo, o que que vai acontecer? Primeiro, o que mais vai acontecer? Ele vai ficar rosa, tá? E não vai ficar vermelho, certo? Então, seja o vermelho, seja um castanho, seja um marrom, desde que ele estando loiro, ele vai precisar ter uma base de pigmentação primeiro, por isso que a gente chama de pré-pigmentação. Vou ter que pôr uma base de pigmento nesse fio para depois vir com a coloração, para que tenha um bom resultado. Então, gente, é bastante complexo, como eu falei para vocês, né? Falar de colorimetria é uma delícia, é uma das coisas assim, eu amo de paixão mexer com isso, mas é bastante complexo. No ponto de venda, às vezes vocês vão ficar assustadas, né? Vão falar, meu Deus do céu, eu não vou saber tudo isso no dia a dia, tá? Sabe sim, é só pegar, lembrar dos ensinamentos que a gente passa, vai olhando, as situações vão acontecendo no dia a dia, e a gente vai aprendendo, até as próprias clientes, às vezes, acabam passando, assim, algumas informações que são bem bacanas, que são bem legais, que vão acrescentando no nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, falamos de cor base, falamos de reflexos, falamos das nuances, né? E do fundo de clareamento, tá? Então, vocês conseguiram entender até aqui e gostariam de fazer alguma pergunta? Oi, eu gostaria de fazer. Fala um pouquinho mais alto para mim, por favor. Eu gostaria de fazer. Qual que seria a base nesse cabelo claríssimo para poder abaixar o tom dele? No caso que você falou, referente ao vermelho. Fala um pouquinho mais alto para mim, que tá bem baixinho a sua ligação. Onde está o microfone aqui? Tá ouvindo? Tô. Então, você falou referente aí à base do cabelo loiro, se no caso a cliente jogasse querendo um vermelho, mas aí no caso, qual o fundo que eu colocaria nesse cabelo? Depende do vermelho. Um tom. Aí vai depender. Essa cliente quer um vermelho mais claro, ela quer um vermelho mais escuro. Qual a altura de tom que está esse loiro do cabelo dela? Esse loiro está um loiro muito claro? Esse loiro está um loiro mais dourado? Tudo isso tem que ser observado, tá? Entendi. Se ela tivesse tipo num 12, mais ou menos. Para ele pegar um vermelho seria mais ou menos do 8 para cima, não do 7, né? Ó, se ela está com o cabelo bem claro e ela quer chegar numa altura de 8, seria isso? Foi isso que eu entendi? Isso. Então, eu vou precisar conseguir pigmentar este cabelo até aproximadamente num tom de 8, tá? Devolvendo, inclusive, o fundo desse fio, que é fundamental, que é o dourado, que é o 3, tá? Então, geralmente, como a gente pigmenta esse cabelo para a gente poder vir depois com esse tom vermelho? Eu vou pré-pigmentar esse cabelo com 8,3, tá? Que é para eu poder devolver esse fundo mais quente do fio, para poder trazer esse vermelho e esse vermelho ter uma fixação, tá? Aí vamos supor, eu quero chegar num 7, eu quero chegar num 6, tá? Então, de acordo a cor que eu quero chegar, vai ser a pigmentação que eu vou precisar usar, tá? Geralmente a gente coloca um antes, para depois, quando eu vir com a pigmentação, ele ficar numa altura. Mas se o cabelo estiver muito claro, aí eu preciso trazer ele perto da base que eu quero. Agora, se ela quiser já, vamos por um 6,
que aí ele já é uma cor mais fechada, certo? Vamos supor que ela quer o 666 e ela tá lá no 12. Aí eu consigo pigmentar ele, ao invés de eu pôr um 6, eu ponho um 7,3 e depois eu venho com a base, com a cor propriamente dita, que seria o vermelho. Entendi. Certo? Certo, obrigada, viu? Conseguiu entender? Consegui. Perfeito. Mais alguém? Não? Tranquilo? Tá? Então, põe para mim de novo a estrela, por favor. Ela está falando ali, deixa eu terminar. Ó, vamos então novamente aqui dar uma olhadinha na estrela. Se vocês olharem aqui, ó, do lado nós temos os tons e nós temos a estrela, tá? Como eu falei para vocês, ó, quanto mais alto... E outra coisa que é sempre bom a gente ter em mente, né? Porque às vezes chega na hora do ponto de venda e a gente não lembra, poxa, que cor que era mesmo? Quanto menor o número, mais escura vai ser a cor, tá? Então, tanto que vocês vão ver lá, ó, que 3, 2, 1 são cores, as cores mais fechadas, as cores mais escuras. Quanto mais vai aumentando, mais claro vai ficando. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, começa-se pelo 1, tá? E tem outra coisa, tem empresa que, vamos supor, na Elisafer, o preto azulado é o 1,7, certo? Já em outras empresas, vocês vão ver o 2,8, que vai ser o preto azulado. Então, isso também é uma coisa que depende de empresa para empresa, tá? Tem empresa que adota o 7, tem empresa que adota o 8. Aí é mais por via de regra da empresa mesmo, tá? Então, 1,7, 2,8, sempre vai ser o preto azulado, preto ônix, por aí afora, certo? Depois, outra coisa que eu queria falar para vocês é quando vocês forem vender a coloração da Igura. A Igura, ela tem uma numeração diferente da numeração das outras colorações, tá? Então, quando o cliente chegar e falar que ele usa a Igura, eu recomendo sempre que vocês peguem a tabela de cor e deem uma olhada, a cor que ela está buscando na tabela, para vocês poderem ver a referência de cor. Porque na Igura, por exemplo, o ponto 4, ele não é o cobre. Na Igura, ponto 4 é marrom. O cobre é o ponto 7. Tá? Então, é sempre bom vocês darem uma olhadinha na tabela de cor da empresa, ok? Voltando aqui na estrela, então vocês conseguiram entender bem que o nosso cabelo ele é formado basicamente do vermelho, azul e amarelo, que essas são as cores fundamentais, tá? Para a gente fazer a base de qualquer coloração. Quanto mais escura, mais vermelho. Aí, conforme ela vai clareando, ela tem mais laranja, depois ela tem mais amarelo, tá? E que as cores frias neutralizam as cores quentes e as cores quentes neutralizam as cores frias, ok? Aqui, ó, o vermelho também, como eu estava falando para vocês, quando o cliente ele quer sair do vermelho para ele voltar para a cor natural dele, o que ele vai fazer? Ele vai usar a cor verde, que é a cor que neutraliza o vermelho, certo? Quando o cliente está com o cabelo bem vermelho e ele quer neutralizar esse tom, ele vai conseguir neutralizar isso apenas com uma aplicação? Não, tá? Ele vai precisar, em média, de 2, 3 aplicações de coloração para que ele consiga voltar para o cabelo dele, para o tom dele aproximado do natural. Um exemplo, por exemplo, se o cliente tiver com o cabelo na altura de um 666 e ele quer voltar o cabelo dele para a altura de tom, na mesma altura de tom, mas ele quer o cabelo saindo dessa nuance vermelha e ficando uma nuance mais natural. Ele vai usar as cores que tem o mate,
tá? Então, na Elisafer, por exemplo, nós temos o 6.9. O 6.9, ele é o mate. E todo mate, ele vai ter essa pigmentação verde, para que ele possa fazer essa neutralização, tá? Então, aí no caso, ela vai aplicar o 6.9 uma vez, 2 vezes. Lá na terceira vez, ele vai parar de aparecer aquele fundinho mais vermelho, tá? Então, aí é onde entra a neutralização de tons, certo? Edna, temos 20 minutos. Certo. Você quer que eu enfatize alguma coisa, Tati, nesses 20 minutos? Não, se você quiser apresentar a linha daí da Elisafer e da Naturique, daí eu vou mudando aqui para você. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos fazer um apanhadinho breve, só para elas conhecerem um pouquinho? Essa é a linha Suprêmio, tá? Então, como eu falei para vocês lá no começo, a linha da Elisafer é uma linha mais tecnológica, tá? O que é uma linha mais tecnológica? São ativos de maior performance que vão tratar este cabelo, que vão dar um resultado de tratamento mais power, aqueles ativos mais fortes, que vão tratar esse cabelo de uma forma mais rápida. E a linha da Naturique é uma linha voltada para o público vegano, o público mais natural, o público que quer um tratamento mais natural. Aquele cabelo que não requer um tratamento tão power, tá bom? Então, Naturique para aqueles cabelos mais tranquilos e a linha da Elisafer para cabelos que necessitam de um tratamento mais especial, vamos dizer assim. A linha Suprêmio, ela é uma linha que ela faz um tratamento completo de reconstrução, hidratação, nutrição, reposição de massa. Ela tem a creatina que vai ajudar na reposição da massa, no fortalecimento do fio, tá? Posso indicar para cabelos processados quimicamente. A linha Color, ela vai servir para manutenção da cor, para hidratação e para devolver a sedosidade, tá? Então, ela repõe aminoácidos, ela vai dar um brilho prolongado no fio, tá? Eu posso indicar a linha Color também para cabelos que não têm procedimentos químicos, tá, menina? Não tenho coloração, mas eu tenho a cor natural do meu cabelo que eu quero preservar, que eu quero manter esse cabelo saudável, também posso indicar. Nós temos essas ampolinhas Power Dose que elas são autoaquecidas, tá? Então é bem legal para a gente indicar para o cliente, tanto para carregar, para levar na sauna, para levar na viagem, tá? Então, uma ampolinha dessa, dependendo do cabelo, dá para usar de 2 a 3 vezes. Aplica no cabelo, deixa em torno de 5 minutinhos e enxágua. A linha Platinum 3D, ela é para os cabelos loiros e para os cabelos grisalhos, tá? Ela contém o ácido hialurônico, que ele vai fazer o preenchimento da fibra. Ela também vai ajudar na hidratação do fio e na neutralização do tom. Os tons mais alaranjados, os tons mais amarelos, o cabelinho grisalho, que é aquele efeito mais platinadinho, tá? Então, eu posso estar indicando a linha Platinum, certo? Então, tratamento com neutralização de tons. Depois nós temos a linha Cachos. A linha Cachos, ela é bem bacana, bem legal, porque ela é rica em óleo de abacate, em óleo de coco e ela também contém o óleo de girassol. Então, ela é altamente nutritiva, tá? Ela vai fazer nutrição, fortalecimento e umectação do fio. Esta ampolinha da linha Cachos, ela serve tanto para fazer a umectação, quanto serve para fazer a hidratação do fio, ok? Depois, nós temos a linha Liss. A linha Liss focada em, além de fortalecimento, ela também vai prolongar o efeito da sua progressiva, do botox, do alisamento, do relaxamento, tá? Ela vai fazer o alinhamento, a disciplina do fio associada com hidratação e fortalecimento. Então, tanto para cabelos lisos naturais como processados quimicamente. A linha blindagem é um dos lançamentos da Elisafer. Essa linha ela tá vindo com um diferencial bem bacana, porque ela é rica em aminoácidos, ela tem um blend de óleos, ela vai fazer, além da nutrição do fio e também do fortalecimento, o controle do volume do fio, também focada em controle de frizz, tá? Eu posso indicar para cabelo liso, para cabelo ondulado, para cabelo cacheado, que ela vai fazer o tratamento de acordo com cada fio, mantendo esse fio alinhado, o cacho disciplinadinho, com o
o cacho bem definidinho, tá? E sem frizz, ok? Linha pH, né? Shampoo, acidificante e a máscara, ela serve tanto como pré como pós-química. Então, quando a gente passa um acidificante antes de um processo químico, de uma coloração, por exemplo, eu vou ter uma durabilidade maior dessa coloração, porque ela vai ajudar a regular o pH, ela vai ajudar a tratar o fio, e depois da coloração ou de um procedimento químico, ela faz o tratamento necessário no fio, tirando toda a porosidade e regulando o pH do fio. Então, eu vou ter uma durabilidade maior, inclusive da cor, tá bom? A linha anti-oleosidade, ela tem o óleo de jojoba. Neste caso aqui, nós vamos ter só o shampoo, tá? O óleo de jojoba que vai equilibrar a oleosidade, ele vai hidratar sem pesar o fio, tem ação purificante, tá? E vai devolver brilho e maciez. O óleo de jojoba, ele tem a função de tirar a oleosidade da raiz e trazer para as pontas. Então, eu vou ficar com a raiz leve e com as pontas hidratadas adequadamente, sem pesar. Próximo. As ampolinhas, né? Como eu falei para vocês, ó, nós vamos ter a Supremium, a Color, a Platinum, a Liz e a Cachos, tá? Essas ampolinhas são sensacionais. Elas são campeãs de venda, tá? Eu sei que tem bastante loja da Sumire que ainda não tem as nossas ampolinhas, mas a gente precisa trazer porque é um coringuinha para a gente estar fazendo a venda para o nosso cliente, tá? Os nossos óleos, tá? Então, nós vamos ter o coco, gergelim e canela, nós vamos ter o óleo de abacate e coco, o óleo de oliva, canela e mirra e o óleo de macadâmia, oliva e gergelim. Todos eles são textura bem leve, não pesam no fio, são solúveis em água, tá? Então não é óleo mineral, todos são óleos vegetais, tá? Então o cabelo absorve, ele trata o fio sem pesar. E todos têm proteção térmica e UV. E um perfuminho bem agradável, bem gostoso, que vai dar um sensorial bem bacana para o fio. O sérum, ele contém silicones especiais, hidrossolúveis, que não acumulam no fio, eles são bem levinhos também, não pesam. O sérum eu indico para cabelos mais grossos e os olhinhos para cabelos de médio a fino, tá? Nós vamos ter o óleo de Ojon também junto, né? Que vai ajudar no fortalecimento do fio. Também com proteção térmica e solar, sem deixar o fio com aspecto pesado. Próximo. A recarga de queratina. A recarga de queratina ela é sensacional, gente, porque ela vai fazer a reposição de proteínas, o fortalecimento, redução de frizz, aumento da elasticidade. Aquele cabelo que passou por processo químico, quebrou, está emborrachado, está extremamente sensibilizado. Então, a recarga de queratina, ela vai vir devolvendo tudo para esse fio que ele necessita, para ele ter novamente elasticidade, brilho, sedosidade, fortalecimento. Ela tem proteção térmica, pode ser usado com secador, com prancha, com difusor, ou eu posso só aplicá-la no fio e deixar ela agindo lá. Não tenho secador, não tenho prancha, mas preciso tratar. Então, aplica no fio e deixa, tá bom? No período mais sensível do fio, eu recomendo usar até 2 vezes por semana. A partir do momento que o cabelo, né, voltou a força, voltou a vitalidade, aí eu recomendo o uso 1 vez por semana, a cada 10 dias, ok? O Living Repara Frizz. O Repara Frizz, gente, ele é sensacional. Esse Living, além de ter proteção térmica, proteção solar, ter um blend de óleos, de aminoácidos, de tudo de maravilhoso que o cabelo precisa, ele é levíssimo, ele não pesa no fio, tá bom? Ele vai deixar o fio bem levinho, bem soltinho, alinhadinho. Para o cacho, ele dá mais definição, para o liso, ele deixa ele mais alinhadinho. Eu posso aplicar só para pentear, eu posso aplicar para secar. O cabelo tá seco, acabei de fazer uma prancha no cabelo. Eu venho com um pouquinho dele, passo na mão, passo no cabelo, ele vai ficar bem alinhadinho, sem frizz, maravilhoso, tá? Então, ele vai tratar, proteger e vai também dar aí um cheirinho, uma fragrância bem gostosa no fio. A gente recomenda essa duplinha, tá? Que essa duplinha é sucesso para o tratamento do fio, tá? Então, aqui, ó, você pode usar a recarga de queratina como tratamento, né? Um tratamento mais profundo, e o Repara Frizz como um finalizador para manter o alinhamento, o brilho e a proteção no dia a dia do fio, certo?
Aqui nós temos também um dos lançamentos da Elisafer, que é o cronograma capilar, nutrição, hidratação e reconstrução, tá? Então, aqui elas são máscaras de 120 gramas, tanto fácil para carregar na bolsa, na mala, quanto para eu ter um acesso a um tratamento, um cronograma capilar, e que cabe no bolso. Elas têm um precinho bem bacana, tá? Aí tem até uma sugestãozinha, ó, de como fazer o cronograma capilar certinho, tá? Isso daí vai ficar disponibilizado para vocês, então, tá, Tati? Se você quiser estar passando para eles, aí como você achar melhor, tá? Então, aí tem a indicação de como fazer o cronograma certinho. Gente, essas máscaras estão, assim, simplesmente maravilhosas. É o cliente usar e amar por um precinho bem acessível, tá? Próximo. A linha Naturique, como eu falei para vocês, tá? Tanto a linha Naturique quanto a linha da Elisafer, elas têm uma particularidade que é sem sulfatos, sem parabenos, sem corantes, sem petrolatos, sem vaselina, tá? Então, elas vão dar o tratamento sem esses acúmulos, tá? Sem silicone, sem óleo mineral. Então, são tratamentos sem todo esse acúmulo que vai ficando no fio e que acaba fazendo mal para o nosso cabelo, para o nosso couro cabeludo. Também não são testados em animais. E a linha Naturique, ela é considerada uma linha vegana, tá? Na linha Naturique, nós temos uma particularidade que todos os itens da linha, sem exceção, ela tem o noriproten. O noriproten, ele é extraído das algas, ele é rico em antioxidantes, devolve os aminoácidos para o fio e forma uma barreira protegendo o fio, tanto impedindo que ele perca a umidade, quanto fazendo uma proteção dessa fibra para que ela fique tratada e protegida das agressões externas. Fortalece que cresce, ele contém biotina, que vai ajudar desde a formação do fio, ele tem jaborandi, ele tem alecrim, ele tem confrei, que vai ajudar no fortalecimento. Então, ele é para queda, para quebra, para fortalecimento e para crescimento, tá? Então, eu posso indicar em todas essas ocasiões. Quebra, queda, fortalecimento e crescimento, ok? Repara que hidrata, como o próprio nome já sugere, ele vai fazer a reparação e a hidratação. Ele contém ácido hialurônico, camu-camu e queratina, que são preenchedores, né? O ácido hialurônico vai proteger, preencher, a queratina vai repor massa, dando força, dando resistência e hidratação para a fibra ao mesmo tempo, ok? Próximo. Parada obrigatória. A linha parada obrigatória, ela foi desenvolvida para fazer a reconstrução e a hidratação da fibra ao mesmo tempo, tá? Ela contém ativos bastante peculiares que vão fazer aí esse tratamento profundo no fio. Ó. Aloe vera, manteiga de cacau, óleo de mamona, que é o óleo de rícino, né? Que ajuda do fortalecimento desde a raiz, o depantenol, o óleo de coco, a queratina vegetal, a arginina, que é um aminoácido que vai ajudar na restauração. Então, ele vai fazer o tratamento, fortalecimento da fibra, só que sem deixar essa fibra rígida, sem sobrecarregar, sem pesar. Ele vai tratar esse fio de maneira bastante tecnológica. Ele vai depositar no fio de acordo com o que ele precisa, tá? Então, mesmo que eu tenha um cabelo natural, que não foi processado quimicamente, e ele está mais sensibilizado, eu posso usar essa linha que ele não vai sobrecarregar o fio, tá? E pode recomendar o uso diário. Só voltando ali rapidinho no Parada, ele tem o Living, que ele é inspirado, esse sprayzinho, ele é inspirado no uso obrigatório da Truss, tá? Então, ele vai fazer uma reconstrução completa, pode ser usado como Living, pode ser usado como protetor térmico e pode ser usado como máscara líquida. Aplica, deixa 5 minutinhos e enxágua. Depois reaplica e seca, ok? Depois nós vamos ter a linha Cachos. A linha Cachos, ela contém a manteiga de cacau e a babosa. Então, ela vai ajudar a nutrir, a fortalecer, a definir, a doar brilho. E ela tem a linha bem completinha. Shampoo, condicionador, o leave-in, a máscara, a gelatina, o day after. Essa gelatina é sensacional, que ela não deixa aquele cabelo duro, rígido. Ela vai deixar o cabelo bem definidinho, mas de forma natural. E doa um brilho sensacional para a fibra capilar, tá bom? Esse aqui eu posso indicar para todas as curvaturas, tá? O Cachos que encanta eu posso indicar para todas as curvaturas.
Já o Crespos que Fascinam, ele é realmente desenvolvido especialmente para os cabelos crespos, tá? Então, para as curvaturas 4 ABC. Ele é enriquecido com 5 manteigas, um blend de 5 manteigas, tá? Que vai fazer aí, ó, o bacuri, a karité, o murumuru, o cacau, o tucumã, que é altamente nutritivo, tá? Então, ele vai devolver para o fio toda a nutrição e hidratação que o fio precisa, deixando aquele cabelo crespo bem sedoso, bem macio, com mais definição, tá? Então, ele vai fazer realmente um tratamento diferenciado na fibra. Matiz aqui Platina, ele é um queridinho meu, eu adoro essa linha. Ele, além dele fazer a matização do fio, a neutralização do tom dos loirinhos, do grisalho, tirando aquele amarelinho, ele vai trazer esse cabelo para aquele efeito mais prata, que é o que geralmente as pessoas vêm procurar no ponto de venda, tá? E ele é enriquecido com a manteiga de Tucumã, que vai hidratar e nutrir esse fio. Então, eu vou ter um fio neutralizado do tom indesejado, ao mesmo tempo hidratado, bem macio, bem bacana, tá? Matização, a gente indica o uso de 1 a 2 vezes por semana, tá? A linha Equilibra que Refresca, ela veio aí para trazer um tratamento adequado para os cabelos oleosos, aquele cabelo que tem que lavar todos os dias, que tem aquela sobrecarga de oleosidade. Então, ele contém o suco verde. O que é esse suco verde? A junção do limão, a água de coco, gengibre, aloe vera e a maçã verde. Então, ele vai ajudar a dar aquela limpeza refrescante, equilibrar a oleosidade do fio e ele vai dar aquela sensação de frescor, de leveza. Por exemplo, meu cabelo ele é extremamente oleoso, porque ele é muito fininho, ele é pouquinho. Então, quando eu lavo com essa linha, o cabelo fica soltinho, gostoso, com brilho, tá? Não deixa o cabelo ficar ressecado. Ele vai fazer a hidratação na medida certa para os cabelos oleosos. O Baby Cream finalizador. Nós temos lá, então, um spray, que é o inspirado no parada obrigatória, certo? E no uso obrigatório. E nós temos o Baby Cream, que ele é multifuncional, tá? Ele vai fazer fortalecimento, proteção térmica, proteção da cor, ele vai ajudar, ele pode ser usado pré e pós-escova. Qual a diferença dele para o outro? O outro eu uso mas até mesmo como máscara líquida. Esse eu posso usar tanto no cabelo seco quanto no cabelo úmido, tá? Eu posso usar na hora de pentear, na hora de secar e posso usar para finalizar também, tá? Então, vai proporcionar tratamento, pode ser para o cabelo cacheado e pode ser também para o cabelo liso, ok? Edna, nosso link vai cair, faltou 2 produtinhos, que seria o sérum e esse daí é o tônico noturno. O sérum noturno, tá? Para aplicar à noite, com biotina, fortalecimento, pode aplicar à noite, dorme no dia seguinte, se quiser lavar sim, se não quiser lavar, pode continuar com ele no couro cabeludo, tá? Para quebra e fortalecimento. Pessoal, vou mandar essa apresentação da Edna lá no grupo do marketing, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim, que daí eu mando também para a Edna. O que precisar, eu estou à disposição. Foi um prazer estar com vocês todos. Espero ter outras oportunidades para a gente conseguir aí trazer mais informações para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, Tati. Tchau, pessoal.